Sejam muito bem-vindos ao canal. Se gostam desse tipo de conteúdo, peço que se inscreva desde já para que não percam os novos vídeos que estão cheios de informação e entretenimento. Vamos para o vídeo. Mesmo. Bom, sobre a questão da gordura. As pessoas não têm que ter medo da gordura, mas sempre vem aquela questão. E o colesterol? Uma alimentação com mais gordura, como por exemplo uma dieta cetogênica, ou até uma alimentação low carb, onde você tem menos carboidrato, acaba colocando mais gordura. Isso não pode vir a levar ao colesterol? Todo mundo pensa isso. Boludinho provocando. Ele vai dar aquela espetadinha ali na banha. Aí, sabe aquele que dá aquela apertadinha de lado pra ver se dá um confere, pra ver se tá tudo bem? Foi assim que ele deu uma apertadinha. Mas é o seguinte, o colesterol, a gente costuma ver as pessoas muito preocupadas, né? Sempre com o tipo de gordura e etc. E o que a gente vê na realidade é que, normalmente, numa dieta low carb, as pessoas têm redução do colesterol. Então, o colesterol está muito mais associado a um excesso de carboidratos no cardápio do que propriamente um excesso de gordura. Tem mais um outro fator. Nem sempre a gente tem que olhar o aumento do colesterol como um problema. Por quê? Porque ele pode, na verdade, ser uma forma de você saber que alguma coisa não está legal no teu corpo. Por que a gente produz mais colesterol? Para produzir mais hormônios sexuais, por exemplo. Então, se você está chegando numa fase da tua vida que você já não produz tão bem hormônio, teu colesterol pode estar só te avisando. Olha, está faltando hormônio, seu fígado está produzindo. Grande parte do colesterol não vem da alimentação. Ele vem da produção no fígado da gente. Então, um fígado sobrecarregado, um fígado onde você, usa muito medicamento há muito tempo, ou então uma falta de hormônio, uma desregulação da tireoide pode aumentar o colesterol. Então, primeiro olhe para o colesterol e tente entender o que ele está querendo te dizer. Né? Será que foi uma fase da sua vida que você comeu muito desorganizadamente, comeu mais carboidrato, veio da pandemia, bebeu muito e aquilo ali prejudicou? Ou isso pode estar querendo refletir outras coisas da sua saúde. Então, primeiro, pode não ser tão ruim, pode ser apenas um alerta. E segundo, o que você pode rever na tua alimentação? Então, muito carboidrato, muito açúcar, xarope de glicose, coisas que podem fazer, inclusive, o teu fígado funcionar mal, a tua insulina ficar alta e o teu corpo começar a produzir mais colesterol. Então quer dizer que mais açúcar também pode levar mais colesterol? Sim, perfeito. Uma das frações do colesterol, que é o triglicerídeo, ele é praticamente todo alterado pelo consumo maior de carboidratos. Uhum. Então, muitas vezes é essa fração que tá alta, porque as pessoas comem basicamente carboidrato, e aí, quando elas diminuem, diminui todo o colesterol. O povo, quando olha o colesterol total, acha que é uma coisa só, né? E, na verdade, não. O colesterol tem várias frações e é preciso olhar elas separadamente e também elas uma entre a outra, né? Tem várias frações que você combina com outras para ver se a sua saúde tá boa e tal. E também tem a questão da indústria farmacêutica aí, porque algumas frações do colesterol ela consegue mexer com medicamentos e outras não. Então é meio que elas têm o interesse em vender medicamentos, então talvez não te curar, dos né? mais vendidos do mundo é um medicamento para colesterol. Uhum. Exatamente. E na verdade também a gente tem que pensar o seguinte, valor de referência de laboratório é sempre questionável por profissionais, né? Que olham para a pessoa e não exatamente para o exame. É uma média aquilo, né? Então, é uma média que você pode não estar dentro daquela média, então... E tá cada vez mais baixo, daqui a pouco ninguém vai estar dentro da média. Como é que essa média tá cada vez mais baixa? Então quer dizer que as pessoas estão com colesterol menor hoje em dia? Gente. Não, pelo contrário. Dependendo... Eles estão pagando pesquisas para poder a média baixar. É porque esse número que sai lá, quando você faz o exame de colesterol, por exemplo, saiu 250 o seu e tem lá valor de referência, 200. Não, 180 Isso. agora. Tá, que seja 180. Mas é pra precipitar você o quê? Pra tomar remédio mesmo, pra você entrar na indústria do medo. Então ele é simplesmente arbitrário. Ele não é uma média dos exames que as pessoas fazem pra falar, ó, isso aqui seria o saudável. Não, ele é um valor arbitrado? Não, ele não é um valor arbitrado. Ele é um valor que é estudado, mas que provavelmente deve ter também a mãozinha de um... Tem alguém interessado Submetido a aí. estímulos. Exatamente. E aí, e as pessoas ficam nesse medo, né? O medo de morrer de doença cardíaca, ele é real, oficial, Sim. né? Porque... Meu pai infartou há pouco tempo. Entende? Então, você é um cara que vai ter uma tendência a se preocupar muito mais do que eu, que não tenho histórico nenhum familiar de ataque cardíaco.
em você cuidar da sua saúde cardiovascular. Então, é possível que o próximo exame, um dos primeiros itens que você vai lá olhar é como é que está o teu nível de colesterol. Por quê? Porque você já associou colesterol à doença cardíaca. A não infartar, eu tenho que ter um colesterol mais baixo. E, na verdade, a gente tem que proteger essa molécula de colesterol, né? Então, a gente tem que defender ela de ataque de inflamação no nosso corpo. Então, mais uma vez, aquela alimentação que é inflamatória, que é cheia de laticínio, que é cheia de trigo, que é cheia de açúcar, que é cheia de embutido, ela também não vai proteger o teu colesterol de aumentar. Tem um ponto muito curioso sobre isso, de perder o medo da gordura. A gente viu, agora eu não vou lembrar quem falou, mas era um pesquisador brasileiro afirmando que ele viu um estudo, se não me engano foi o Dr. Souto na época que falou isso, que ele viu um estudo onde acompanharam pessoas fazendo low carb durante um tempo e no final algumas pessoas estavam pior do que no começo. Mas isso tinha acontecido porque as pessoas tinham perdido o medo da gordura, tinham visto, nossa, gordura não é o vilão. E aí voltaram a se alimentar com coisas mais gordurosas. E com menos carboidrato. Só que depois elas voltaram a comer o tanto de carboidrato que comiam. E continuaram com e a gordura. continuaram com mais gordura. Então, no final, aquelas pessoas estavam pior. Mas não porque a gordura era vilã, porque elas não fizeram uma substituição, né? Porque elas continuaram com hábitos a ruins. combinação foi pior ainda. Exatamente.